bora para mais um Acordar da Vizinha. Aquele momento especial do nosso dia que a gente traz cor, luz, sentido, presença para o que a gente está fazendo, para a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós. E aí, vizinhas, estão preparadas? Hoje a gente vai falar sobre emoções. Vamos falar sobre serenidade e aceitação, inspiradas no meu livro da consciência. E bora, vizinhas! Sejam todas muito bem-vindas! Coisa mais linda! Vamos começar aqui falando sobre exercitar a serenidade e a aceitação. E aí, vizinhas, nós precisamos ser coerentes com aquilo que a gente intenciona. Então, hoje de manhã, estava eu fazendo o meu acordar, quando, em uma das leituras, eu li: exercite a serenidade e a aceitação. E aí, o que eu preciso fazer no meu dia para ser coerente? Exercitar a serenidade e a aceitação. Fui eu continuar o meu acordar, fiz a minha escrita, intencionei, fiz o meu silêncio, desci para a minha atividade física. Fiz a minha atividade física. Hoje eu estou no segundo dia do meu ciclo. Então, quem é bastante conectada com o próprio corpo, sabe que nesse dia a sua energia não tá tão alta, né? A energia física do corpo, ela não tá tão alta. O corpo, ele tá mais introspectivo. E aí, o que eu fiz? Eu utilizei essa introspecção da melhor forma dentro do meu treino, no meu silêncio, estando ali presente comigo, internamente comigo, sentindo o meu corpo se movimentar. E aí, automaticamente, quando a gente pratica atividade física, o nosso corpo, ele produz a dose da alegria, que eu chamo, né? Que são os hormônios que fazem a gente se sentir bem, sentir alegria. Então, o nosso hormônio, ele produz lá, quando a gente está se movimentando, a serotonina, a endorfina, a dopamina. E eu fui fazendo os movimentos. E aí, eu moro no 19º andar. E me deu uma vontade de subir hoje de uma forma diferente. Então, quem me acompanha aqui sabe que quando eu volto do treino, eu subo 19 andares de escada. E aí, hoje eu peguei e falei assim: quer saber? Eu vou colocar em prática, aproveitando que a minha energia não tá tão alta, mesmo fazendo atividade física. Quando você tá lá, né, na sua pré-ovulação, na sua ovulação, você tá uhul! Você sobe até correndo, pulando, dando volta pela escada. Se deixar, você vai. Mas num dia que eu tô no segundo dia do ciclo, eu não tô nessa energia toda. E aí eu falei assim: quer saber? Eu vou 19 andares, vizinha. Eu vou começar a dar risada pra mim mesma. Aline, você vai lembrar do dia que a gente teve o nosso evento presencial, que eu puxei essa dinâmica com vocês. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a subir sorrindo pra mim. E aí, tô eu lá. Primeiro andar. Simplesmente eu comigo, assim, subindo. Quando chegou no 19º, eu tava rindo de chorar de rir. Eu comigo mesma. Eu tive até que me acalmar antes de entrar em casa, porque é o horário que ainda tá todo mundo dormindo. Não dava pra eu entrar com aquela risada. Então, eu me acalmei. Essa dinâmica é muito boa, né? E dá pra gente fazer com a gente mesmo. Tanto é que eu fiz comigo. Mas foi tão gostoso, tão gostoso. E às vezes, o que tá faltando pro nosso dia é isso. É encontrar formas de você se conectar com você, de você dar uma boa risada. Ah, e detalhe, hoje, quinta-feira, é um dia que eu mergulho na minha criança interior.
E a minha criança, eu mergulhei no meu acordar, né? E durante o meu acordar, eu ali na minha criança, ela falou pra mim: bora, sorri no dia de hoje, eu quero rir mais hoje. Porque eu tinha também acabado de ler sobre exercitar a serenidade e a alegria. E aí, sabe quando você escuta assim, é isso, vamos viver isso hoje? Eu falei, então tá bom. E aí eu fui fazer a minha parte. E isso dá uma abastecida na gente de energia, de presença. E o nosso dia, ele flui de uma forma mais tranquila, mais gostosa, com mais sentido. Então, eu senti de trazer hoje para vocês esse acordar inspirado aqui no meu livro da consciência, que fala sobre exercitar a serenidade e aceitação. Muito boa tarde, vizinha Sara, vizinha Débora, sejam todas muito bem-vindas, coisa mais linda. E aí, ele traz o seguinte, espera aí, deixa eu só ver aqui a pergunta. Joy, quais práticas podemos fazer nesse dia de conexão? Você tá falando no dia de segundo ciclo do nosso dia? Se for isso, eu intensifico o meu acordar nos dias que eu estou mais introspectiva, que é, né, na minha fase pré-menstruação e na menstruação. Então eu dou uma intensificada, eu faço ali 5, 10 minutos a mais do que o normal do meu acordar. Eu busco silenciar mais e trazer através da minha presença a palavra do meu dia. Então, todo acordar que eu faço, e eu trago isso para vocês, eu vivo ele no meu dia. E nesses dias que eu tô mais introspectiva, eu consigo viver mais, porque eu consigo estar mais presente. Nos dias que eu tô mais expansiva, mais para fora, eu tenho que fazer um trabalho consciente de toda hora me voltar para o momento do agora, para a presença. Mas quando eu tô já introspectiva, já fica mais fácil, porque eu não tô tão faladeira. Você pode ver, vizinha, não estou fazendo stories, apareço menos do que o normal no WhatsApp. Eu preciso estar mais comigo, criando, fazendo, acontecendo. Hoje criei 1000 coisas aqui. E então a gente precisa de utilizar esses nossos recursos internos ao nosso favor. Eu falo que a gente tem uma farmacinha interna dentro da gente. E quanto mais a gente usa ao nosso favor, mais o nosso corpo responde com disposição, com alegria, com fertilidade, com prosperidade, com mentalidade, com emoções mais altas. E hoje a gente vai falar dessas duas emoções que vibram muito alto, né? Então, ele traz o seguinte: exercite a serenidade e a aceitação. Precisamos estar alinhadas com a natureza para aprender a respeitar o seu ritmo e a aceitar que nem sempre as coisas acontecem no momento em que desejamos. Então, assim como a natureza tem primavera, verão, outono e inverno, a nossa vida também vive esses ciclos. Tem momentos da vida que você tá ali passando por um desafio. Você recebeu um chamado de um desafio. Você tá no seu inverno. Você tá passando, aceitou, começou a passar pelo desafio. Você entrou no outono. Você começou a encontrar uma saída. Você começou a ver que as coisas estão dando certo. Você entrou na primavera. As coisas se resolveram. Verãozão. Tudo na nossa vida funciona através de ciclos. E quando a gente entende isso e respeita cada um deles, entendendo que tem um ciclo que eu preciso aceitar, tem um outro que eu preciso me preparar, tem um outro que eu preciso começar a colher, tem outro que eu preciso começar a florescer, e tem outro que eu vou colher. Quando eu entendo que tem esses ciclos, aí eu colhi. Volto de novo para minha caverninha. E eu vou fazendo o quê? Se eu me permito viver os ciclos, cada ciclo que eu vivo, eu me sinto mais preparada, eu me sinto melhor, eu consigo estar mais conectada comigo.
aqueles desafios que antes eram gigantes passam a diminuir, a ter menos intensidade, porque eu emocionalmente estou mais preparada. Que bom que Joaninhas apareceram. Pois é, tava bem off mesmo. Tava não, estou bem off mesmo. Respeitando... Bom dia, boa tarde, vizinha Lari. Boa tarde, Lilian maravilhosa. Por falar em bom dia, quem tá aqui, coloca pra mim. Eu tô querendo fazer aqui pra mim, dinamicamente, é uma loucura. Mas eu tô sentindo que eu preciso fazer um teste. Lá vai, ó aí, Aline, já pega essa que eu não falei nem pra você. Eu tô sentindo que eu preciso mudar o horário do acordar para 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, pra mim, é um horário péssimo, porque é um horário que as meninas estão começando a acordar, e aí elas querem ficar mais no meu colo, comigo, enfim. Tem dias quando meu esposo tá, que eu tô chegando do treino, então eu vou estar toda suada. É o horário que eu começo a preparar o café, então teria que mudar uma dinâmica inteira aqui, mas eu tô vendo se eu mudo pra esse horário. Pra vocês, esse horário é melhor ou é pior? Falem para mim. E aí, se pra vocês for melhor, eu vou fazer um teste de uma semana e ver como é que vai acontecer por aqui isso. Mas não começará a semana que vem. Se mudar, vamos ajustar. É sempre assim, né? Não começará a semana que vem. Começará na próxima semana o teste. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui, a gente faz pergunta nos stories. Aline, se você puder colocar lá uma enquetezinha, se é melhor às 8 da manhã ou às 16, por favor, coloca pra mim. E a gente vai vendo o que funciona melhor pra vocês. E aí, dentro do que funciona melhor pra vocês, eu vou alinhando por aqui. Boa, pode colocar nos grupos e nos stories. É assim que funciona, ó, a nossa reunião. A gente já vai fazendo na live, que nós somos dessas. Então, vamos lá. Aqui falou que a gente precisa estar alinhado com os ciclos da natureza, aí pega essa. A ansiedade da vida moderna nos faz querer resolver as coisas na velocidade da internet. Tudo para ontem, né? E as vizinhas que estão aqui, elas já sabem disso porque elas me acompanham bastante, a grande maioria, inclusive, tá na vila. Mas quem que é imediatista, que quer todas as coisas agora? Eu pensei, eu quero. Quem é que fica lá? Eu quero essa bala, eu quero essa boneca, eu quero essa bola. Quem é? É a nossa criança, né? É live e reunião, tudo junto e misturado. Então, quando a gente tá ali naquele imediatismo, tentando acelerar um resultado através do controle, presta atenção. Quem tá no comando é a sua criança. É o seu emocional. Olha lá, seu filho. E algumas vezes você, algumas vezes eu, algumas vezes cada uma de nós aqui, se a gente entra no modo automático. Desde cedo ontem, quero o brinquedo, nem a loja aberta. Pois é, eles querem. E aí, cada dia eles querem uma coisa diferente. É assim que funciona. E eles querem na hora. E a gente já foi assim. E aí, o que a gente faz? A gente vai mudando de idade, mas a gente não muda o comportamento. Por quê? Porque não muda a emoção. Então, quando a gente começa a perceber isso, é importante, é o momento da gente pegar e falar assim, opa, quem tá aqui no comando não sou eu, é a minha criança. Deixa eu acalmar ela e me conectar com Deus, com a minha fé, com aquilo que para mim é maior do que tudo, que coordena tudo, para que eu entenda que eu fazendo a minha parte, as coisas no tempo certo vão acontecer. Quando a gente tá nesse automático, querendo controlar, o que tá faltando pra gente é fé, é conexão com algo maior. Só que a gente só consegue se conectar com algo maior e parar de controlar e começar a confiar quando a gente vibra alto, quando a gente tá na serenidade, quando a gente tá na aceitação. Se eu tô lá na tristeza, na raiva, no medo, eu tô no controle.
Eu tô querendo do meu jeito, eu tô querendo na minha hora, eu tô querendo resolver, controlando. E no controle, a gente só congela a resolução. Vamos continuar aqui, vai falando pra mim se tá fazendo sentido aí pra vocês. Desejamos fazer as coisas acontecer o tempo todo, tentando forçar os acontecimentos do jeito que queremos. Quanto mais tempo levarmos para aprender a viver com serenidade e aceitação, mais tempo seremos escravas da ansiedade, da inquietação e da infelicidade. Que forte! Quanto mais tempo a gente levar e ficar se contando historinha para aprender a viver com serenidade e aceitação, mais tempo a gente vai viver escrava da ansiedade, da inquietação e da infelicidade. Aí, o que eu quero falar para vocês? Existe uma tabela das emoções que eu amo de paixão, que eu sou especializada nela e que eu levo muito para dentro da vila, que é a tabela de Hawkins. É a tabela das nossas emoções. Até o meu nome tem emoção. Joy, alegria. E a alegria, ela tá onde? Na serenidade do dia de hoje. Então, o que acontece? Quando a gente internamente trabalha essa emoção da aceitação, que é a primeira que ele traz aqui, né? A aceitação, ela acontece, ela vibra alto quando o que eu tô fazendo? Eu tô liberando perdão. E o perdão não é, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui pra vocês. Vamos ver se vai dar certo. Vamos improvisar aqui, vamos ver se vai dar. O perdão não é você ser amiga da pessoa. Foi top a aula, né? Eu adoro falar de emoção. O perdão não é você ser a melhor amiga da pessoa, você amar a pessoa, não. É você liberar ela dentro de você. Sabe por quê? Presta atenção aqui. Eu nunca fiz isso, vamos ver se vai dar certo. Aqui é uma folha que tá toda rabiscada, que eu sou dessas. Mas vamos lá. Não, deixa eu pegar uma sem rabiscar, né, vizinha? Calma aí. Aqui, achei. Aqui tá o seu coração. Certo? Aí vem uma pessoa e te machuca de alguma forma. Isso aconteceu desde a nossa infância. Ou seja, você tomou uma facada no seu peito. Tá aqui. A pessoa veio e colocou uma faca, ela te machucou. A faca, né, é só uma analogia. Ela te machucou de alguma forma, seu coração se feriu. Aí vem outra pessoa, faz mais alguma coisa, dá mais uma machucada. Ou vem a mesma pessoa e machuca mais um pouco. E machuca mais um pouco. E vai enfiando a faca, e vai enfiando a faca, e vai enfiando a faca. Em algum momento, essa pessoa, ela sai da sua vida. Você para de falar com ela, alguma coisa acontece. Só que a faca continua aqui dentro do seu coração. A pessoa foi embora, ela não tá nem aí pra você. Provavelmente ela tá machucando outra pessoa. Só que a faca ficou onde? Ficou com você. E toda vez que você lembra daquela situação com raiva, com tristeza, com medo, ou seja lá como for, você mesma tá pegando essa faca e tá girando e te machucando mais, enfiando mais ela dentro de você. Só que a única pessoa que tá sentindo essa dor é você mesma. O que é o perdão que tá ali na aceitação? É você entender que a situação aconteceu. Você não vai mudar o que aconteceu. Então a aceitação é: eu aceito que aconteceu e que me machucou e que me machucou muito. Já aconteceu, você não vai mudar. Então aceita, traz a consciência de que aconteceu e que isso te machuca.
você traz a consciência de que a situação aconteceu e te machucou, e você aceita que ela aconteceu, o que você começa a fazer? Você começa a liberar perdão para a situação, para essa emoção que tá aqui, ó, machucando você. A aceitação é como se você, aos poucos, cada dia que você trabalha essa aceitação, é como se você fosse tirando essa faca de você. Porque a pessoa não tá nem aí pra você. Ela tá lá machucando outra pessoa. Só que se você aceitar que aconteceu e resolver perdoar, aprender com o acontecimento, para que não aconteça mais nem com essa pessoa e nem com uma outra, você tira do seu coração aquela dor. E aí vai ficar um buraco. E aí você vai trabalhando a sua aceitação e você vai se perguntando: como é que eu transformo essa dor em potência? E cada dia que você faz algo de melhor com essa emoção aqui, mais você cicatriza e mais alto você vibra. Porque não é sobre a pessoa, é sobre você trazer para você que aquilo aconteceu e que você escolhe, ao invés de ficar se lamentando ou cada vez que você lembra ficar se machucando com raiva, você escolhe trabalhar a sua aceitação e pegar e falar assim: o que de melhor eu faço com isso? Porque não é sobre o que aconteceu comigo, é sobre o que eu faço com o que aconteceu comigo. Quanto mais eu ficar remoendo, mais eu mesma tô enfiando a faca em mim. Quando eu falo chega, eu escolho tirar essa faca de mim, parar de remoer e começar a aceitar. Você vai tirando essa dor, esse peso de você. E você transforma essa dor em potência. Porque você fala: chega, a pessoa abusou de mim. Eu escolho, através desse abuso, por exemplo, não deixar mais ninguém abusar de mim. E quando eu falo, de repente você na sua infância foi abusada fisicamente, foi abusada emocionalmente. Só que você cresce e você continua sendo abusada emocionalmente das pessoas. As pessoas ficam montando em cima de você. Você pode não viver mais um abuso físico se você viveu, mas você continua repetindo o padrão com outras formas de abuso. E isso só vai te machucando mais. Quando você fala: eu escolho aprender com isso, eu aceito que aconteceu e eu aceito que eu não vou mais remoer. Eu aceito que eu vou começar a fazer diferente. Que eu vou olhar para isso com amor a mim. Para que eu transforme essa dor em potência. É fácil? Eu sei que não é. Mas também não é fácil você ficar uma vida inteira lembrando de uma situação e você mesma se machucando. Você mesma se abusando cada vez que você lembra dessa situação. Porque quando você lembra e você não olha para ressignificar, é você que está se abusando. É você que está se machucando. A pessoa, ela nem tá aí para você. Mas você tá lá se machucando. E isso, enquanto a gente não resolve olhar e fazer diferente, isso vai machucando o nosso corpo. Isso vai começando a somatizar emoções que começam a virar dores no nosso corpo e depois de um tempo vai virando doença. Então que a gente possa, através aqui do aprendizado de hoje, de uma das emoções, tirar essa faca de dentro da gente e começar a trabalhar essa aceitação, porque a aceitação, ela acontece quando eu escolho perdoar. E aí, quando eu entro nesse movimento, a minha vida entra em harmonia, porque eu
aceito que eu não sou um alecrim dourado, eu aceito que eu tenho luz e que eu tenho sombra, eu aceito que eu já fui machucada, que também em algum momento eu machuquei, pode não ser da mesma forma, mas às vezes numa forma de falar, às vezes numa grosseria que eu fiz. E eu começo a aprender diante disso. Quando eu integro luz e sombra, eu entro numa vida em harmonia. Quando eu entro numa vida em harmonia, começa a transcender tudo aquilo que eu tinha de ruim em mim, de emoção ruim em mim, ela começa a se transformar, transmutar. Transmutar é o quê? Eu começo a transformar a dor em amor. É nesse lugar do perdão que eu transformo a dor em amor. Que bom que Joaninhas apareceram. Hoje Joaninhas apareceram até no carro. Aí vamos lá, vamos finalizar aqui. Então tenha consciência de que as coisas acontecem no tempo que elas devem acontecer. E não no tempo que a gente acha que elas devem acontecer. O tempo, ele prepara a gente. Só que enquanto você resistir, viver o preparo, você vai demorar muito mais tempo para realizar os seus sonhos. Porque uns realizam mais rápido e outros demoram. Aqueles que realizam mais rápido, eles se permitem se preparar, passar pelo processo mais rápido. Aqueles que demoram mais é porque estão resistindo a passar pelo processo. Fica contando historinha que não tem tempo, que não dá, que não é pra você, que você não vai conseguir, que fulano não ajuda, que você não tem dinheiro. Fica lá contando um monte de história, não sai do lugar. E aí, quando a gente tá vibrando a alegria, que é uma das vibrações mais altas que existe, eu tô vivendo o quê? Eu tô vivendo a serenidade. Meu, as coisas acontecem. Eu não tenho tempo para julgar os outros. Eu olho para uma situação e falo, tá bom, ela aconteceu. Não foi a melhor? Não foi. O que eu aprendo com isso? No Hortifruti, esses dias aconteceu uma coisa que não foi a melhor. O que a gente aprende com isso? Foi o que eu levei para os sócios. Tá bom, o que a gente aprende com isso? A gente resolve a situação, tira os aprendizados, ajusta o que precisa ajustar no processo e segue. E segue mais próspero. E segue mais adulto. E segue mais empresário. E aí a minha sócia virou e falou assim, Joy, eu me acalmo tanto quando eu falo com você. Eu falei assim, Lu, é só a forma da gente escolher enxergar a situação. Se eu ficar com raiva, se eu ficar me vitimizando, nós vamos sair do lugar. Vamos aprender? E passar de ano mais rápido? Não quero ficar repetindo de ano. Né? Então, é isso. Conte pra mim se valeu o nosso acordar de hoje, onde mergulhamos nas emoções. E quando a gente tá vibrando essas emoções altas, sabe o que acontece? Dinheiro se multiplica, a energia fica boa, a gente inspira as pessoas, nossa imunidade aumenta, nossa saúde melhora, a gente vende mais, a gente fica mais conectante. É só coisa boa. E aí você vai ficar escolhendo, ficar remoendo o problema que aconteceu. Não, já aconteceu, independente do que foi. Pode ser a maior aberração. Escolha aprender com ela. E de agora pra frente, fazer diferente. Tornar essa situação potência. Ontem eu tava atendendo uma vizinha que ela tinha sido aluna da escola de fertilidade, porque antes da vila era escola de fertilidade, a comunidade. Aí, quando mudou pra vila, ela saiu e eu continuei lá, mensalmente, né, no contato com ela, e aí como tá, não sei o que lá. E aí ela resistia, se contava historinha, que não tinha dinheiro, que não dava, que tava trabalhando muito, que não sei o que. E aí ela teve casos de gestação que não aconteceu, foram gestações naturais, mas que não continuaram. Ela falou, não, chega, preciso voltar. Ela voltou. Pois eu vou ler aqui
O que aconteceu? Deixa eu ver onde que tá ela aqui. O que aconteceu com ela durante 15 dias? Só para vocês entenderem o poder da gente começar a olhar pra gente e só fazer a nossa parte. Porque o que ela fez? Ela voltou pra vida e pro individual. A gente teve o primeiro individual faz 15 dias, e ontem a gente teve o segundo individual. Ela pegou e falou assim pra mim: eu comecei a olhar pro meu esposo de uma forma mais amorosa. Durante esses 15 dias a gente não brigou mais. Eles estavam totalmente desalinhados. Desde janeiro de 2024, eu estava buscando resolver um problema de um dinheiro meu que estava travado. O dinheiro saiu a semana passada. Ela estava com uma situação no trabalho, que ela estava trabalhando em outra cidade, ela queria trabalhar na cidade dela, tem 2 empregos. Um era em outra cidade e ela queria ficar nos 2 empregos na cidade dela. Ela conseguiu emprego na cidade dela. Hoje ela está começando na cidade dela. Não vai viajar mais. Aí ela tinha dentro da cidade dela, o chefe dela era um chefe que pedia para ela fazer coisas que ela não gostava, que ela ficava desconfortável, que ela não aceitava. Ela conseguiu ir falar com o superior dele, que ela estava mais de 3 meses tentando falar, e ele trocou ela de lugar. Tudo em 15 dias. Coisas que ela estava empurrando desde janeiro de 2024. E aí eu falei pra ela: e o que você aprendeu com isso? Ela falou assim: eu aprendi que quando eu paro de me contar a historinha e entro na adulta de fazer aquilo que só eu posso fazer, as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque ela tá só fazendo a parte dela e confiando que na hora certa as coisas vão acontecer. E eu falei pra ela: nossa, em 15 dias, se eu contar isso pras pessoas... Eu falei: nem eu tô acreditando. Aí eu virei pra ela e falei assim: então tá pago, né? Já tá pago o seu processo. Ela falou: tá pago. Tá pago. De tanta coisa que aconteceu em 15 dias que ela tá mais de 1 ano e meio tentando resolver. E não é sobre a Joy, é sobre ela que colocou em prática as atividades. Se a Aline estiver aí, a Aline pode falar o áudio que a gente recebeu hoje de uma outra vizinha. Falando que até a psicóloga dela, que ela vai há um bom tempo, ficou impressionada de como ela está lidando com as situações de uma forma diferente. De como ela está emocionalmente melhor. Por quê? Porque ela está se olhando diferente. Ela está fazendo aquilo que só ela pode fazer. E o resultado vem e as pessoas percebem. Ela falou, a psicóloga falou: não para de fazer o que você está fazendo. Olha aí, tá aí. Fala do áudio. Foi um áudio bonito, gostoso de se ouvir? Vamos lá, vizinhas. Deixa eu tirar aqui nossa cartinha. Depoimento grandioso. Coisa linda. Então, vamos lá. Quando aceitamos e aceitamos, o que a gente falou hoje? De aceitação, né? Quando aceitamos e convivemos com o que não merecemos, o sofrimento chega à nossa vida. Hashtag universo. Até quando você vai aceitar a faca, viver com a faca que colocaram em você? E você mesma ficar cada vez colocando essa faca mais fundo em você? Até quando? Quando aceitamos e convivemos com o que não merecemos,
o sofrimento chega à nossa vida. Hashtag universo falando com vocês, comigo também, porque não sou alecrim dourado, tô junto com vocês. Então, vizinhas, que vocês possam tomar posse da história de vocês, da vida de vocês, parar de ficar se contando historinha, parar de ficar se contentando com pouco, parar de ficar vivendo uma vida na média, achando que é normal ter dor, viver com enxaqueca, viver com cólica. Tô aqui no meu ciclo, eu não tenho uma cólica. Há anos eu não tenho uma cólica. O que eu tenho de diferente? Eu só coloco em prática o que eu aprendo. Eu vivo o que eu transbordo. Não é normal viver com cólica. Não é normal viver com dor de cabeça. Não é normal viver com dor no ciático. Não é normal viver com dor nas pernas. Não é normal viver com o pé inchado. Não é normal. Não é normal. Não é normal viver uma vida trabalhando a vida inteira e não ter dinheiro para as coisas. Não é normal. Para de se contentar com a vida média, com a vida meia boca, com a vida mais ou menos, com a vida da manada. E escolha viver a vida que você veio viver aqui. Porque através da sua escolha e dos resultados que você começar a viver na sua vida, resultados melhores, resultados grandiosos, você vai inspirar as pessoas pelo exemplo a elas também viverem essa vida. Um beijo no coração de vocês. Amanhã a gente tá aqui novamente às 16 horas. Normal é viver bem e sem dor. É isso. Beijo!